Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais em alguns comandos, né, inserts, e eu vou me basear aqui num site chamado mysqltutorial.org. E dentro deste site tem vários exemplos que são bem interessantes que a gente pode e a gente vai utilizar aí para estar desenvolvendo um pouco mais da parte prática do curso, tá bom? Então eu vou seguir aqui com esses exemplos, né? E depois a gente volta naquele modelo que a gente estava fazendo, né? Que a gente fez os inserts lá naquelas 8 tabelas. A gente criou lá o banco de dados, né? Classic Models. A gente vai ver aqui outros exemplos de inserts, né? Então pode ser que a gente utilize aí outros bancos de dados, tá bom? Mas a gente vai acabar voltando para aquele outro lá, tá? Bom, então tá. Então, conforme a gente já tinha comentado, né, o comando insert, ele basicamente ele serve para inserir dados no meu banco nas minhas tabelas, né, do meu banco de dados, tá? Então a gente tem aqui como que é feito como é que a gente insere, né? Então, para a gente inserir alguma coisa numa tabela, a gente precisa digitar o comando insert into, o nome da tabela, e aí a gente coloca aqui as colunas, né, que a gente quer inserir e os valores, né? Então, essa é a sintaxe, tá bom? A gente pode inserir dessa forma e a gente pode inserir também vários valores ao mesmo tempo, né? Que foi o que a gente fez. A gente coloca o insert into, né? O nome da tabela, as colunas, né? E os valores embaixo. Então, a gente não precisa ficar repetindo esse insert into, table e tal. A gente só digita uma vez aqui e aí depois a gente coloca os valores aqui embaixo, tá bom? Bom, aqui tem uns exemplos, né, de inserts. Então, esse site aqui ele é em inglês, tá? Mas acredito que dá para entender e a gente consegue é, desenvolver aqui o que eles colocam aqui de exemplo, tá bom? Então aqui tem um botãozinho que a gente consegue copiar, por exemplo, esse comando, né? Ó. Aqui ele está criando uma tabela, né? Ó. Então ele vai criar essa tabela mesmo, se ela não existir, ele vai criar essa tabela chamada tasks, né? Tasks em inglês significa tarefas. E aí tem aqui um campo de tipo inteiro, tem um título, né? Varchar, que vai armazenar valores alfabéticos, né? Alfanuméricos também, né? A gente coloca chaves. Vai ser não nulo. Aqui autoincremente, que significa que ele vai autoincrementando, né? Então vai começar 0, 1, 2, 3, 4, aí vai autoincrementando. E aqui um tipo de dado do tipo date, outro tipo date aqui. Aqui tinyInt, né? Um tipo inteiro um pouco menor. Not null, então significa que não pode receber valores nulos. E aqui tem um default que é 3, então ele pode aceitar aqui o valor padrão que é 3. Descrição do tipo texto, primary key aqui, ó, que é a chave primária, task ID, que é o número da tarefa aí, tá bom? Então a gente pode copiar esse comando, eu copiei aqui, ó, e eu vou voltar lá para o meu MySQL Workbench, e eu vou abrir aqui uma nova aba. Reparem que a gente está usando aqui, ó, o Classic Models 2, né, ó, tá em negrito, mas como a gente vai criar outro banco de dados aqui, ó, na verdade a gente vai criar uma tabela, né, a create table, tá? Desculpa, então, vamos lá. Vocês podem, se vocês quiserem, vocês podem estar dando um create database, testes, e aí vocês vão criar um banco de testes, né? Eu já tenho aqui um banco de testes criado, né, ó, se vocês perceberem aqui, e aí vocês digitem o comando use testes, para vocês informarem para o SGBD que a gente vai executar esses comandos, a gente quer executar esses comandos neste banco de dados, tá bom? E aí, eu executando aqui, ó, ele vai ficar em negrito. Eu já tenho algumas tabelas criadas aqui, tá? Então, eu vou criar essa tabela aqui chamada tasks. Deixa eu ver se eu já tenho ela criada aqui, senão pode ser que dê problema. Não tenho, então eu vou selecionar ela aqui, ó, create table tasks. Vou executar aqui. Só verificar aqui se ele foi executado com sucesso. Ele foi aqui, ó, ficou verdinho, né? Então tá, a gente criou aqui
Se eu atualizar aqui, ó, ele vai aparecer aqui a tabela tasks, tá bom? E aqui ele mostra aqui qual que é a chave primária, qual que é o tipo de dado que ele vai armazenar e tudo mais, tá bom? Então tá. Então para a gente fazer o insert, a gente pode fazer dessa forma aqui que ele está colocando no exemplo, né? Ó. Insert into, aí eu coloco o nome da tabela. E eu posso colocar aqui o nome das colunas que eu vou inserir. Então eu vou copiar esse comando aqui, para a gente verificar aqui, ó. Então ele está inserindo aqui na tabela tasks, né? Ó. Reparem que aqui ele tá inserindo só nas colunas title, que é essa aqui, e na coluna priority, né? Ó, que é essa aqui, tá bom? E o que vai acontecer com as outras colunas, né? Como que vai... quais os valores que vão ser armazenados lá, né? Se a gente só vai inserir nessas duas colunas aqui, né? Então, aqui os valores que ele vai colocar aqui, ó, Learn MySQL Insert Statement. Então, aqui aprenda o comando insert do MySQL, né? Aí vai colocar o valor 1 aqui na prioridade. Então, vamos executar esse comando aqui, ó. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o select, né? Ó, asterisco from tasks. A gente vai selecionar tudo dessa tabela tasks aqui, ó, para ver como que os dados foram armazenados lá dentro, né? Ó. Então, a gente conseguiu inserir aqui, ó, a gente inseriu, na verdade, na tabela title, né? Desculpa, na coluna title e na coluna priority. Então, na coluna title, a gente colocou learn MySQL, né? Insert statement, vou até aumentar aqui. E na coluna priority, a gente colocou o valor 1. Nessa outra coluna aqui, a gente não colocou nada, mas ele colocou o valor 1 aqui, né? Ó. Por quê? Porque aqui tem um auto-incremente aqui, não? Então ele vai auto-incrementando automaticamente. Então, mesmo que a gente não tenha definido aqui um valor aqui, né? Que a gente estava querendo inserir nesta coluna, por exemplo, Task ID, ele colocou lá automaticamente, ele definiu aqui, ó, essa constraint, né, que a gente fala, essa regra aqui, auto-incremente, tá bom? Do tipo inteiro, né? Então, como é uma chave primária, a gente definiu aqui primary key, essa coluna não pode se repetir, esse valor não pode se repetir. Então, os outros valores aqui, ó, foi tudo preenchido com o valor null, tá bom? Então, as únicas colunas que a gente precisou informar aqui foram as colunas que não aceitavam valores nulos, né? Ó, not null. E not null aqui, ó, o title, né? E a priority, tá bom? Os outros a gente não precisou colocar e ele preencheu aqui com o valor default aqui, que é o valor nulo, né? Ó, tá bom? Tá, esse priority aqui, ó, ele como tá not null, a gente definiu o valor aqui 1, então ele colocou 1, tá bom? Bom, então esse foi o exemplo aí do insert, né? Então a gente pode fazer um insert dessa forma, tá bom? Tem outros exemplos aqui, ó, que ele coloca, né? Tem outros tipos de inserts que a gente pode estar definindo, né? Ó, inserindo linhas, né? Usando o default value example, né? Então a gente pode fazer os testes aqui, como que a gente como que ele vai inserir o dado quando o valor default que a gente vai definir, né? Então vamos copiar esse comando aqui, ó. Eu vou copiar esse comando aqui e vou colar aqui. O que ele vai fazer aqui? Ele vai inserir nas mesmas duas colunas, né? Title e priority. Os valores aqui, ó, né? Ó. Esses valores aqui e esse valor default aqui, né? Ó. No priority, né? Como que vai se comportar? Como que ele vai inserir esses dados aí? Vamos ver. E aí eu vou fazer o select novamente. Select asterisco from tasks. Bom, beleza. O que aconteceu aqui, gente? Então, ó, o task ID mudou, né, para 2. E aqui, understand default keyword in insert statement, né? Então, entendendo aqui, ó, a palavra-chave, né, default, padrão, né, no insert, né? Tá bom? E aí, ele vai definir o priority como 3, por quê? Porque a gente deixou aqui o default valor 3, né? Então, se a gente não informar, se a gente colocar essa palavra-chave aqui, default, ele vai colocar o valor default que a gente definiu lá na hora de criar a tabela, né? Neste comando aqui, DDL, né? De definição de dados, tá bom? Então, tá, esses foram os dois exemplos de inserts, né? Vamos ver se tem mais algum outro aqui que a gente pode estar visualizando, né? Tem a questão da data também, né?
Então, para inserir datas na tabela, o formato do MySQL é ano, traço, mês, traço, dia, né? Então, é o valor que é invertido, né? Então, é ano primeiro, depois mês, depois é o dia. Então, para a gente inserir datas, tem esse exemplo aqui, né? Eu vou copiar esse exemplo e ele vai inserir dessa forma aqui, ó. Inserir na tabela tasks, né? Tarefas, o título, né? Ó. Start date e due date aqui, né? Ó. Então aqui ele vai colocar o título Insert Date into Table, né? Inserindo datas na tabela. E aí a gente pode colocar, por exemplo, vamos colocar a data de hoje para ficar mais 2022, hoje é dia, no mês, a gente está no mês de junho, e aí a gente está no dia 19. E aqui Start Date, né? Ó. E aqui Due Date eu vou colocar dia 20, então 2022, mês de junho, e aqui dia 20 de junho, tá bom? Então, vou fazer um insert aqui, ó. Repare que eu tenho que colocar aspas simples aqui quando é data, tá bom? Porque senão ele não aceita, né? Ó, vou executar aqui e vou fazer o select aqui pra gente ver como é que foi inserido esse dado. Então, o dado ele fica assim, né? Ó, em formato ano, mês e dia, tá? Ano, traço, mês, traço, dia. E aí, a gente não informou os outros valores, né? Que ele colocou, ele deu auto-incremente aqui, né? Auto-incrementou esse valor, né? Para 3. Esses outros valores aqui, a gente não informou, né? Ó, ele colocou o valor default aqui, ó. Tá vendo? 3 também. E a descrição, ele colocou o valor nulo, tá? Beleza. Então, esses aí foram os exemplos de insert do tipo date, né? Ó. A gente vai inserir valores aí que precisa ser inserido do tipo date, tá bom? Bom, continuando aí, a gente pode também inserir, por exemplo, uma função. A gente consegue colocar a função aqui, ó, e ele vai inserir a data atual na nossa tabela. Então, este exemplo aqui, ó, ele usa ali, ó, a data atual, né, a data corrente, para a tarefa, né? Então, ele pega uma função aqui pré-definida, current date, e insere lá na nossa tabela. Vamos inserir esse valor aqui para a gente ver o resultado, né? A gente faz o select novamente, select asterisco from tasks, e ele vai pegar a data atual aqui, né, ó, 19 de junho de 2022, né, tá invertido, então primeiro ano, mês e depois dia. Tá bom, deu auto-incremente aqui e colocou esse priority como 3, porque a gente definiu lá no comando DDL, né, de definição de dados, o valor 3, tá bom? Beleza, vamos continuar aqui com os exemplos que eles estão mostrando aqui no site. Esse site ele é muito bom, tá? É MySQL Tutorial, eu vou deixar o link para vocês lá na descrição desse vídeo. E aí vocês podem estar consultando e estar pegando esses exemplos de lá também, tá bom? Então tá, a gente consegue inserir, então, múltiplas linhas aqui, ó. E ele dá um exemplo aqui, não? Então, a gente pode copiar esse comando. E aí a gente vai colocar aqui, eu vou explicar, tentar explicar aqui de uma forma mais simples. Vamos ver. Acho que sem querer eu copiei em cima de uma outra consulta aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo que fica melhor. Bom, ele vai inserir aqui, então, o título, né? E a prioridade, né? Ó. E a gente consegue colocar os valores aqui, né? Ó. Então, repare que aqui eu estou inserindo uma, duas, três linhas, né? Ó. E aí, na primeira linha, my first task, então, minha primeira tarefa, segunda tarefa e terceira tarefa. Então, se a gente inserir isso aqui, ó, e fazer um select novamente, ele vai mostrar aqui pra gente, ó. Então, aqui, ó, os valores my first task, esse valor nulo aqui, não. Prioridade aqui ele colocou como 1, né? Por que ele colocou como 1 aqui a prioridade? Porque a gente definiu 1 aqui, né? 2 e depois 3, tá bom? E os outros valores como nulo aqui, que a gente não colocou nenhum valor, tá bom? Então, essa é uma forma de a gente inserir várias linhas em uma tabela, tá bom? Bom, esses foram os exemplos aí de comandos inserts, né, que a gente pode estar fazendo. Deixa eu só dar uma relembrada se tem algum outro insert que a gente pode fazer. Tá, esse exemplo aqui do insert, né, a gente pode também fazer um insert
desta forma aqui, não. A gente pode colocar, por exemplo, todas as colunas também, se a gente quiser. Nesse exemplo aqui a gente definiu só as colunas que a gente quer inserir, né? Então a gente não precisa colocar exatamente, deixa eu ver aqui, title, e aí ele coloca prioridade, né? Eu posso fazer um insert, por exemplo, em qualquer posição. Vamos ver se eu consigo fazer aqui, ó. Eu vou colocar então a prioridade antes do título, né? Ó. Vamos ver se dá certo aqui, ó. Priority e title, né? Ó. Então a gente tem aqui nessa descrição aqui, a gente tem um título antes da prioridade, mas se a gente fizer dessa forma aqui, a gente consegue inserir também, né? Ó. Se a gente mudar os valores aqui de posição, eu acredito que não teremos problemas também, quer ver? Vamos tentar executar esse comando aqui também. E aí eu vou colocar o 3 aqui também na frente. Então eu consigo fazer esse insert aqui também, ó. Eu vou colocar aqui. Vou deixar do jeito que está aqui e vou inserir de novo. Vamos ver se vai dar certo. Ele inseriu, então se a gente fizer o select aqui novamente, ó, ele vai inserir aqui também, tá vendo? Ó? My first task, second test e terceira tarefa aqui, né, da semana. Então, o que eu fiz aqui na verdade, né? Eu mudei aqui a ordem dos inserts aqui. Não, eu posso colocar em qualquer ordem. Então, se eu colocar aqui a coluna e aí aqui embaixo os valores exatamente batendo aqui com as colunas que eu defini aqui em cima, eu posso colocar em qualquer ordem, tá bom? Bom, agora eu posso fazer o insert dessa forma assim, ó. Sem colocar aqui as colunas que eu quero, tá? E aí eu tenho que colocar exatamente na ordem que está definida aqui, né? Ó. Então se eu colocar eu tenho que colocar primeiro o título, né? Título. E aí eu tenho que colocar também prioridade 1. Se eu for colocar valor nulo, eu tenho que deixar assim, ó, aspas simples, né? Ó. Então eu tenho aqui Task ID, que eu não preciso colocar o valor. Aqui eu tenho o valor do título, né? E aí Start Date, do Date, Priority, né? Prioridade. E aqui uma descrição. Vou colocar aqui testes, vamos ver se vai dar certo. E aqui não vou colocar mais nenhum outro valor, não. Vamos ver se executando dessa forma, sem precisar colocar as colunas que eu quero inserir. Porém, eu tenho que colocar aqui os valores exatamente como foi definido aqui quando a gente criou a tabela, né? Vamos verificar aqui se vai dar certo. Eu vou mudar aqui o nome, eu vou colocar aqui minha tarefa de testes. Vamos ver. E aí deu erro, né? Ó. Ele fala aqui, ó, ele não consegue. Column count doesn't match value count at row 1. Então, a gente tem que colocar exatamente a quantidade de colunas que a gente definiu aqui para nossa tabela, né? Então, se eu colocar aqui o valor... deixa eu fazer o select de novo nessa tabela tasks. Falando 10, se eu colocar o valor 11 aqui, vamos ver se vai dar certo. Este insert aqui. Ele ainda não dá certo, né? Incorrect date value for column start date. Tá, ele reclama do valor. Então, eu vou tentar colocar o valor null. Como a gente definiu que start date e due date a gente pode inserir valor nulo, então eu vou tentar inserir o valor nulo e vou tentar tirar esse valor aqui do autoincremento. Vamos ver se vai agora. Ainda não deu, né? Então, acredito que a gente tem que colocar o valor 11 aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. Agora foi, né? Então, quando a gente faz esse tipo de insert aqui, ó, ele é um pouco mais complicado, porque a gente tem que saber a quantidade de colunas, né? Que tem na nossa tabela, e a gente tem que colocar os valores aqui exatamente como está definido aqui, né? Então, primeiro Task ID, depois a gente tem que colocar o título,
Depois a gente tem que colocar start date do date priority description. Então, exatamente como está aqui, né? Então, é um pouco mais trabalhoso fazer dessa forma. Então, eu não recomendo. Se vocês quiserem fazer o insert, sugiro que vocês coloquem quais colunas que vocês vão fazer o insert para facilitar aí na hora de inserir os dados nas tabelas, tá bom? Bom, então, esse seria o exemplo aí dos comandos inserts, tá? E aí na próxima aula a gente vê um pouquinho mais de outros comandos que a gente pode estar utilizando, tá bom? Eu vou dar um pause aqui no vídeo, senão ele vai ficar muito longo. E é isso, tá bom, gente? Então, muito obrigado e até a próxima aula.